Estamos começando mais um Azeviche aqui na nossa TV Câmara Salvador. E hoje, como sempre, nós vamos homenagear uma personalidade importante da nossa história. Hoje vai ser uma mulher que escreveu seu nome na história com coragem e letras. Uma negra escravizada que desafiou o sistema e é reconhecida como a primeira mulher advogada do Brasil. Você sabe quem é? Pois é, eu estou falando de Esperança Garcia, que em 1770, diretamente do interior do Piauí, escreveu uma carta histórica ao governador denunciando os abusos que ela e outras mulheres sofriam. Esse documento foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, como a primeira petição jurídica do país, um exemplo máximo de estratégia, insurgência e busca por justiça social. Mesmo sob o peso da escravidão, ela se rebelou, fugiu e manteve viva a sua resistência por direitos humanos. Por ter se tornado um símbolo gigante de luta, sua memória foi eternizada e hoje inspira novas gerações. Atualmente, ela dá nome ao Dia Estadual da Consciência Negra no Piauí, ao importante memorial em Teresina e já foi enredo de escola de samba. Esperança Garcia foi a voz que inaugurou a defesa dos direitos no Brasil, sendo reconhecida como uma das lideranças mais potentes da nossa história. O Azeviche só está começando. Pronto, minha gente, já estamos aqui para iniciar o nosso Azeviche de hoje, que mergulha na trajetória de um dos maiores intelectuais e guardiões da cultura afro-brasileira da Bahia, Jaime Sodré. Historiador, artista plástico, músico, escritor, sacerdote e militante do movimento negro, Jaime dedicou a vida à preservação da memória africana no Brasil, conectando educação, religiosidade, arte e resistência. Professor da UNEB e do IFBA, autor de importantes obras sobre religiosidade afro-brasileira e combate à intolerância religiosa, Jaime Sodré construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a ancestralidade e com a valorização da cultura negra baiana. Nesta edição do nosso Azeviche, a gente vai conversar com a filha dele, Jamile Sodré, sobre a relação afetiva entre pai e filha, os bastidores da vida de Jaime, a criação do memorial Jaime Sodré e principalmente o legado deixado por ele para a Bahia e para as futuras gerações. Por isso, ela já está aqui comigo, Jamile Sodré. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, agradecida, a sua bênção. Ele abençoe sua bênção. Estou muito feliz de estar aqui, emocionada. E o prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Agora, eu queria que você começasse falando um pouco de você, da sua história. Quem é Jamile Sodré? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre sua relação com o Jaime. Sim, eu sou uma cota, né? Ano que vem eu faço 25 anos, boda de prata, do Terreiro Tanorismo Sara. Sou terapeuta holística, com foco na constelação Zulu. Sou produtora, cantora e presidente do Instituto Jaime Sodré. É quem toma conta ali, né, desse legado todo deixado por ele. Sim. Mas antes da gente falar desse legado todo, eu quero que você fale um pouquinho da sua relação com o Jaime. Como era Jaime Sodré dentro de casa, né? Fora das salas de aula, fora dos ambientes onde ele concedia muita entrevista, falando da nossa religiosidade, falando da cultura da Bahia, como era ele em casa, na intimidade? Nossa, meu pai... Ai, fico emocionada, peraí. Meu pai sempre foi muito amoroso, muito atencioso, cuidadoso, adorava qualquer tema que a gente trazia, ele fazia uma palestra. Eu lembro que um Dia dos Pais mesmo, a gente começou de manhã, só acabou de noite, ele falando vários assuntos, ele ficava muito feliz, né? E ele motivava muito a gente, né? Ele tentava sempre, num bate-papo, passar o conhecimento, né? E eu sinto muita falta, assim. Nos últimos anos de vida dele, eu fiquei como assessora dele, depois que a minha boa-madrasta faleceu, eu assumi essa coisa de gerenciar, e aí, realmente, ele tinha uma estação de pesquisa dentro de casa. Muitos livros, enfim, ele... maravilhoso. Além de você, quantos filhos? Eu tenho um irmão mais velho, que é Fábio Ravi, né? E é isso. Então é só você e Ravi. Dos filhos consanguíneos, né? Tá. Porque ele adotou um monte de filho e filhas. Maravilha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa
influência de Jaime em relação aos estudos, né? Em relação aos estudos, em relação à cultura da Bahia, como você percebia esse vínculo dele com essa nossa cultura, com a nossa história, e como isso acabou influenciando na sua criação, na sua educação e no que na trajetória que você veio seguindo? Ele sempre foi muito empenhado na educação. Eu me recordo, aí eu vou trazer assim para poder ilustrar, um seminário de Mãe Estela, no Oponfunjá. Eu tinha 10 anos, a idade dos meus crias Sim. agora. E aí ele falou, vamos para um seminário. Sempre ele me levava, qualquer evento que tinha. E aí comecei a entender a hierarquia. Eu nasci no terreiro de Candomblé, né? Tenho 46 anos aí de terreiro de Candomblé, mas ele fazia essa coisa assim de me levar nos seminários e participar e ver aquelas autoridades. Eu me sentia muito tocada com isso. Então, a educação dele era o exemplo, né? Eu olhava para ele, ele o tempo todo estava com esse compromisso, né? De estar passando não só para mim, mas para qualquer pessoa que chegasse perto dele. Ele tinha uma mediunidade muito aguçada. Eu olhava para você e falava, você é de tal orixá. Uhum. Ele gostava de ser esse comunicólogo e, ao mesmo tempo, muito engraçado, sabe? Uma pessoa gostosa de lidar. Uhum. Né? Mas isso foi influenciando a sua Com formação? certeza. Como é que você via aquela figura, né, do Jaime? Você era tipo seu herói? Não, vou me espelhar nele, Meu eu vou herói. seguir esse caminho, realmente. Tenho que ir por aí? Tem uma coisa que ele é múltiplo, né? Eu falo, enfim. Era compositor, músico, professor, então ele me ensinou que a gente pode ser múltiplo. Então, quando eu falo, eu sou terapeuta, sou cantora, eu não defini um nicho, porque é isso, a gente é arte, a gente é cultura, a gente tem uma coisa que eu acredito, né? Eu digo a gente porque ele já foi encaminhando, uma missão de educar e, principalmente, informar sobre a nossa cultura negra, né? É uma grande responsabilidade. Então, Sim. O tempo todo eu sinto que, não à toa que você me chamou para estar falando sobre ele, e é uma oportunidade de a gente estar revisitando essa memória, mas também trazendo que a educação, o conhecimento é muito importante, né? Para desmistificar muitas coisas negativas que falam sobre o nosso povo negro. Uhum. Dentre os principais temas, entre os principais livros, entre as principais pesquisas, o que é que você destacaria, assim, dos estudos de Jaime Sodré? Nossa, ele tinha 5.000 livros na casa dele, Uhum. né? Então, ele focava muito... Um livro que eu gosto muito dele, que eu vou trazer, que tem os livros infantis, mas tem sobre o Mestre Didi, que ele fala, que foi a tese de mestrado dele, Sim. que ele fala sobre além de tudo isso que a gente já falou dele, ele era designer e professor de história da arte. Então ele traz toda essa... Ele começa a dizer que assim, a nossa cultura negra é uma cultura que a gente até fez a homenagem ano passado falando sobre isso, é uma tecnologia ancestral, né? O povo negro traz essa tecnologia. Então, esse livro, eu acho que é um marco, né? Está esgotado, inclusive, a gente está tentando reeditar, né? Uhum. Mas uma série de temas que ele traz, assim, que eu acho muito importante nisso. E uma das grandes frentes dele, né, de trabalho, de luta e de defesa, era justamente pela preservação da nossa cultura afro-brasileira. Você, ainda na infância, quando acompanhava ele nesses seminários, você tinha noção da importância desse trabalho que ele realizava? Você, hoje em dia, né, após a passagem dele, você se enxerga como tendo também essa obrigação de trabalhar em prol da preservação da nossa cultura? Nossa, é interessante você falar isso, porque eu não entendia assim, né? Era meu pai, herói, que me levava para os eventos, enfim. E aí, de repente, exatamente como você falou, depois da passagem dele, eu comecei a entender, principalmente as pessoas acessando a mim. E Uhum. agora? Faz o quê? Como é que vai ser? Eu entendi dessa importância que ele foi, aos poucos, né, depositando pra gente. Uhum. Agora, como é que você acha que ele lidava, assim, com os desafios, preconceitos, intolerância religiosa? Como é que ele enxergava isso e como ele lutava contra isso, né? Nos posicionamentos, enfim, eu tenho uma vaga lembrança porque
eu, assim, não convivi com Jaime, mas eu lembro de algumas entrevistas, de ter escutado, tanto enfim, no meu ambiente de trabalho, quanto em outros veículos, mas ele sempre muito firme, falando sobre a importância da religiosidade, das religiões de matriz africana, da capoeira, né, desse legado que a gente tem. Mas assim, como filha, nesse lugar, como é que você enxergava e enxerga hoje essa defesa dele por essa preservação? Nossa, eu me sentia muito protegida, acho que é essa a palavra. Porque eu tinha ali um líder nato, né? Meu pai sempre tentava desmistificar muitas coisas. Eu vejo os influencers de hoje em dia, eu fico assim, nossa, meu pai hoje em dia, com esse advento da rede social, iria alcançar muitas pessoas. Então eu, como filha, eu ficava muito maravilhada, sempre, né? Agradecida, mas principalmente tocada, né? Por esse legado dele. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Se você conviver, se você ia ver que um assunto que você trouxesse, ele já tinha, e de uma forma que eu acho assim, muito genuína, sabe? Para mim, ele era um ser já de outra dimensão. Você é suspeita para falar Não dele. é? Agora, falando um pouquinho sobre a vida religiosa, né? Você me disse aí que você nasceu dentro de um terreiro. Foi no Tanuri Junsara? Foi lá dentro? Foi. Como é que foi esse seu surgir dentro de um terreiro de candomblé e como você enxergava também a relação do seu pai, né, de Jaime, com a religiosidade? É muito interessante porque eu recebi um cargo, né, no terreiro, que é cargo Makota Kiangunzo, que é responsável pelas ritualísticas, né? Então, eu sou neta da fundadora, que era minha avó Bebé, Nenga Kunderinê, e aprendi um pouco com meu pai. Meu pai era tata, mas meu pai tinha uma sensibilidade. Então, eu tenho um fato aí que é meio tabu, que eu vou falar aqui, mas enfim, eu me sinto muito à vontade de estar com você, que 14 anos de iniciada, eu fui iniciada para isso, né, pela Makota Zimewanga. Ela falou, ó, o inquice dela, que na nação Angola é inquice, pode vir. E as pessoas ficaram, nossa, como é isso? Então, eu recebi um cargo porque eu poderia vir, porque a sensibilidade poderia aflorar. Então, logo depois do falecimento de minha avó, a passagem, né, da minha avó, veio o inquice de herança, que é Dandalunda. Então, eu tenho isso. E aí, na época, eu tô falando isso, tô arrepiada. Porque na época eu falei assim, pai, como que eu faço? Vou subir, vou para outro. Ele, não, tá tudo certo, é isso mesmo. O inquice sabe a hora certa de vir, a gente vai encarar isso e vamos fazer de uma forma que as pessoas entendam que é o inquice que manda, né? É Zambi, Olorum, o inquice, e depois nós, seres que não sabemos nada, né, do que se passa. Então, quando você fala da minha vivência, eu nasci vendo aquela dinâmica do terreiro, apaixonada pelo terreiro, crio minhas crias, tenho 3 filhos, né? Apaixonados pelo terreiro, eles vivem aquilo e eu me sinto muito protegida por essa energia. Então, dos momentos mais difíceis, tá ali. Eu sei que tem ali meu útero que acolhe, né, de Dandalunda, que é a casa terreiro Tanuri Junsara é regido por ela. E para mim é muito importante, porque eu acredito que, assim como eu sei que você é assim, onde a gente esteja, a gente está representando a nossa casa, o candomblé, né? A nossa nação, enfim. Então, eu tenho muito receio. Eu lembro até que uma vez eu falei, ai, pai, eu sou radical, porque ele, não pode. Você tem que ter uma flexibilidade. Então, eu tenho uma flexibilidade de entender que eu tenho essa missão, sendo, né, de terreiro, de estar desmistificando muitas coisas que as pessoas não sabem de terreiro, mas, ao mesmo tempo, mantendo firme o segredo. Hoje eu acordei com uma frase, que acho que é pra gente aqui. O segredo é sagrado. Sim. Então, tem coisas que a gente vai poder falar para o público em geral. Tem coisas que a gente vai manter isso, que fortaleceu o nosso povo, com certeza. Com certeza, absoluta. E Jaime tinha muito disso, né? Eu acho que você conviver com ele, tanto nessa parte acadêmica, dos estudos, quanto pegando essa referência dele em relação à religiosidade, ele como tata, e lhe norteando, dando os caminhos ali dentro também da sua iniciação, da sua trajetória religiosa, também lhe baliza muito para você ter essa segurança, para você ter essa fluidez, né? Até mesmo para entender os seus processos, né? Exatamente. Nossa, eu fico até emocionada, né? Você falando, então, assim, eu entendi justamente isso. A gente tem que ter foco na missão que a gente tem aqui. Então, ele falava uma coisa muito importante
que eu trago é que, assim, fica atento às distrações. O caminho parece muito legal, muito bom, mas é distração. Foco no que você veio fazer aqui. Busca lá, né, seus antepassados, sua cabeça, seu uri. Até a própria função que eu tinha de terapeuta, que eu tenho, né, de terapeuta de constelação, ele falou assim, muito legal isso que você está fazendo. Pô, tô começando a gostar de constelação, porque você está falando de uma forma assim. E também tô gostando dessa coisa de terapia. Você está muito madura com a terapia. Mas ele entendeu que isso já vinha da educação que ele passava para mim, a educação que minha mãe passava para mim, toda essa corrente que eles faziam positiva, né, para mim. Então, meu pai era uma pessoa, por isso que a memória dele... Eu vou ando aqui, Pelourinho, sabe? As pessoas, ai, Jaime Sodré, choram, porque realmente ele trazia uma luz, trazia um encanto, sabe? Que a gente pode ter ainda, mas ele era único, né? Com certeza. Agora, se você fosse elencar uma obra dele, um trabalho dele, que assim seja referência para que as pessoas entendam a cultura afro-brasileira, tem algum que lhe vem à mente agora? Nossa, tem vários. Então cite alguns. Eu fico assim, eu sou cantora, né? Então eu amo música. Sim. Aí sempre eu falo sobre a música que ele fez com Saul Barbosa, parceiro dele de vida, que era Machado de Xangô. Por quê? A gente tem, na nossa família paterna, tem também um legado aí de religiosidade. Sim. Então, inclusive, eu herdei o Xangô da família paterna. A herdeira é você. Né? Somos. Então, Machado de Xangô, apesar de ser música, poesia, os livros todos eu indicaria. Mas, assim, ele traz essa relação que ele tinha com o Xangô. Porque o sagrado é justo. Eu sempre tenho isso, assim, que é coisa que ele falava. O sagrado é justo, né? O orixá, em que esse Vodun é justo. Então, Xangô é um orixá que traz, né, essa energia. Então, Machado de Xangô é uma música que eu acho muito... E também a parte de livros infantis, né? Porque você acaba entendendo que é por aí que começa, né? Ele era professor, educador. Então, esse momento de ensinar as crianças a entender qual é o processo, né? Eu lembro que quando a gente conversou há tempos atrás, havia um documentário sendo produzido sobre a vida de Jaime Sodré. Sim. Como é que ficou isso? Ele está disponibilizado em algum lugar? As pessoas que queiram conhecer um pouco mais da trajetória dele vão conseguir acessar esse documentário de alguma forma? Olha, a gente tem uma coletânea de vídeos que foi feito pela Algum Já Vídeos, mas a gente já está engavetado aí um documentário, estou com o memorial na cabeça, um documentário falando sobre a vida dele, inclusive tem uma cena já, ele vivo. Olha. Porque ele falou, eu quero que você, eu falei para ele, eu quero que você faça que nem um Pitanga, direcionando como vai ser, né, no documentário do Pitanga. Aí ele, que legal, então eu acho que a primeira cena da gente vai ser no presente de Iemanjá, que é o presente que ele fazia, todo ano fazia. E a gente gravou essa cena, tá guardadinha, para concluir esse documentário sobre a vida dele. Aí vai ser assim, pessoas contando causos, né? Que ele adorava sentar numa mesa e começar a conversar, vai ser nesse esquema. Mas tem uma previsão de quando vai ficar pronto? O documentário ainda não, porque meus amigos, né? Vou dar já uma direta aqui. Cineastas, estou esperando que eles consigam colocar a agenda, né? Falando com 2, 3, a gente vai fazer, mas enfim. Vai acontecer. Acho que no tempo certo. As coisas de Jaime Sodré, eu já entendi que acontecem no tempo certo que tem que acontecer. Não adianta a gente ficar querendo Não adianta, eu fico na ansiedade, né? Assim, é verdade. Pra mim já tá pronto, mas enfim. Agora ele como professor, como era a relação dele com os estudantes? Como é que você via esse trabalhar dele em sala de aula, trazendo tanta informação sobre a nossa cultura? E começava que ele trazia tudo de trabalho dos alunos para casa, né, degustava isso. E os alunos, até hoje, quando eles falam comigo, nossa, ele era um professor que era para além da matéria, da disciplina, né? E é uma coisa engraçada que ele falou assim, minhas aulas são depois de 9 horas, porque eu não quero vocês aqui querendo dormir, tem que estar atento na minha aula. Ele era esse professor bem engraçado, ao mesmo tempo rígido, cobrava e tal. Até porque ele era da disciplina de História da Arte, né, do curso de design da UNEB, ele foi um dos que implementaram esse curso, um curso, antigamente era desenho industrial, aí de repente designer, né, ficou uma coisa bem
futurista. Uhum. Então, ele pegava esses meninos, essas meninas eram meus filhos, vamos. Aí dava conselhos e tudo, assim. Achei bem interessante isso. Muito bom, né? E como isso marca, né? Porque, como você Demais. disse, até hoje você passa nas ruas, passa pelo Pelourinho, as pessoas se lembram, recordam, tem essa referência dele, e isso é Sim. muito bacana. Agora, falando da vida dele enquanto músico, você citou aí que ele tinha um pouco de compositor e tal, e ele também era percussionista, né? Sim. Como é que isso influenciou você a entrar também por esse caminho da música? Nossa, o que é que você via? O que é que você vivenciou com ele? ele era baterista. Nossa. Ele lançou a banda Os Cremes, Black Power, lá no Legal. 1970, né? E foi muito interessante, porque eu comecei essa coisa, pai, eu quero cantar, eu vou cantar, não sei o que lá. Ele, tá bom, vamos aqui, partitura. Começou assim, aí, professor, né? Sim. Falei, não, pai, eu quero cantar, partitura. E aí entendi depois, na maturidade, que realmente eu precisava estudar, me especializar, dei uma paradinha agora de cantar, enfim. Mas entendi que tudo dele era assim, disciplina, planejamento, sabe? Empenho em fazer. Obviamente tem a arte, essa coisa extraordinária, que você pode viajar, inclusive. Uhum. Mas tinha muito disso, né? Então eu entendi que ele precisava passar esses roteiros para mim, para poder sair bem sucedido nas coisas, né? Aí fiz algumas músicas, mostrava para ele e tal. Mas esse boom mesmo de canto foi logo depois da passagem dele, que aí as pessoas canta Machado de Xangô, eu ficava. Aí eu falei, gente, eu não tô no tom, então deixa eu começar a ensaiar, Sim. né? Várias pessoas foram me dando dicas, e aí tô seguindo, assim. E vai seguir, porque daqui a pouco você, na hora que a gente for pro intervalo, vai dar uma palhinha aí, Ixi. ou de Machado de Xangô, ou da música que você quiser. Você não vai passar por aqui sem dar uma palhinha, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso. Agora, desse trabalho todo de Jaime, assim, o que é que você acha que as pessoas ainda precisam conhecer? Né? Eu acho que quem teve Jaime Sodré na vida tem muita referência dele, mas as pessoas que estão chegando agora talvez não conheçam tanto desse legado que a gente está falando aqui. Então, o que é que você pensa? Você acha que ele é devidamente reconhecido aqui na Bahia? Você acha que as pessoas ainda precisam conhecer mais sobre esse legado deixado por ele? Como é que você vê isso? Eu acredito que as pessoas precisam conhecer. Infelizmente, tem pessoas que não conhecem, não sabem da grandiosidade. Quem foi Jaime Sodré? A gente mantém uma conta, né, no Instagram, Instituto Jaime Sodré, para colocar vídeos, falar de algumas coisas que ele participou, enfim. Mas mesmo assim, as pessoas ainda ficam, quem é, sabe? Então eu acho que, infelizmente, não só com ele, com vários outros intelectuais, né, negras e negros, tem essa questão de perder a memória, né? E eu acho que é importante a gente estar sempre trazendo, né, essas referências. Até mesmo nas escolas, né? Demais. Poderia ter um trabalho mais voltado para conhecer essas personalidades aqui da Bahia, né? Sim, com certeza. Perfeito. Olha, a gente já está na hora do nosso intervalo, o papo fluiu, foi rapidinho, a gente vai fazer essa pausa. Você não se desespere, não saia daí. Calma, é só o tempo de você fazer aquele chuchuzinho básico e voltar aqui para essa conversa massa com Jamile Sodré, que é filha de Jaime Sodré, esse professor, este homem que é referência da cultura afro-brasileira aqui na Bahia. Seus estudos estão aí, seu legado está aí posto, está aí para você poder conhecer a qualquer hora, a qualquer momento. Visite as bibliotecas da nossa cidade, vá conhecer Jaime Sodré. Mas ela vai, claro, dar uma palhinha aqui na ida pro intervalo, que eu não sou menina. Agora. Então, por favor, agora, assim, ó, de pronto. Cante um negocinho só pra gente ter um tostão da sua voz. Vamos lá, Machado de Xangô, né? Quem sabe é Deus, viva o Deus dará. Vencerei, vencerei, vencerei sempre. Terei que lutar. É com Machado de Xangô que a justiça reinará. Axé, 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 Salvador. A vida vai ter que mudar. Coisa linda! Isso aí. Jamile Sodré aqui com a gente. Muito obrigada por esse canto, né? Eu peguei de surpresa. Mas aqui é assim, o negócio é gostoso, então a gente vai fazer essa pausa. Coisa rápida, não saia daí que a gente já volta com o nosso Azeviche. Pronto,
já estamos de volta com o nosso Azeviche neste dia especial, recebendo aqui Jamile Sodré, que é filha de Jaime Sodré, contando um pouquinho desse legado, dessas vivências, e a gente vai chegar a falar sobre o memorial. Mas antes, eu quero fazer um convite para você que está aí assistindo ao nosso Azeviche. Tem algum programa que você gostaria de assistir de novo, alguma história que te impactou mais? Calma, você pode rever todos os nossos programas. Todo o nosso conteúdo está à sua disposição aí na palma da sua mão. Pegue a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que aparece no cantinho da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Lá tem todos os programas, tanto Azeviche, Fala Doutor, tem toda a grade da casa lá à sua disposição, então não perca tempo, faça isso agora. Mas eu retomo essa conversa, Jamile, falando um pouquinho sobre esse trabalho todo de Jaime. Em algum momento isso chegou a impactar de alguma forma a vida pessoal dele? Teve algum tipo de situação desconfortável, embaraçosa que você se lembre? Que essa luta pelos direitos humanos, a luta pela cultura afro-brasileira tenha chegado a invadir a casa de vocês de uma forma que, sei lá, causou medo, causou algum tipo de impacto na relação de vocês? Nossa, ele foi candidato a vereador, né? Um ano também, se não me engano, 78. Então tinha essa questão da política ali, ia nas ruas, enfim. Tiveram várias questões que ele tentava resolver no nosso bairro, inclusive ele é um dos cofundadores da sede da federação ali. Mas eu acho que a figura dele, né, ele era um homem de Lemba, né, de Oxalá, Lissa, trazia muita paz para as pessoas. Então, eu não me recordo, assim, se tinha alguma atitude violenta de algumas pessoas, porque ele conseguia administrar isso. Agora, eu entendi que pandemia foi para todo mundo, aquele caos que aconteceu, e ele se sentiu muito cobrado, não pelas pessoas, mas pelo posicionamento dele, de ter uma postura de estar abraçando todo mundo, de estar acolhendo todo mundo. E aí quando a gente falou, não, você não pode, você tem que ficar em casa. Ele, não, como é isso? Então, isso foi uma das coisas que a gente sofreu muito com ele, junto com ele, porque ele era muito do povo mesmo, de ir nos lugares, em todos os terreiros ele tinha uma representatividade. De repente, como era isso? Como administrar isso, né? Tanto que aí ele aceitou até gravar a única live que ele gravou no Instagram para poder falar com as pessoas. Não, como é que eu vou falar? Não, pai, você pode falar através da rede social. Sim. Então, na verdade, eu vi que naquele momento de muita vulnerabilidade das pessoas, ele sentiu também que ele deveria ter esse papel, sabe? Né? Na minha infância, eu sinceramente não me recordo nada agressivo em relação a ele, porque ele tinha essa postura, né? Mantinha essa postura. Mas, e é muito interessante, porque vinha as pessoas com, olha, aqui a passagem da Bíblia, que passagem da Bíblia que você leu? Porque ele lia, né? Sim. Ele lia a Bíblia, lia outros livros, que para ele eram livros sagrados, que ele precisava, inclusive, ele estava com um pós-doutorado, ele era doutor, né? Estava com PhD para falar sobre, defender a tese de candomblé é religião. Para isso, ele pegou vários livros falando sobre várias religiões para defender essa tese. Sim. Então, assim, é um ser humano muito da paz, né? Muito de trazer esse fator. Então, o que eu entendo, assim, é que a pessoa vinha, até com agressividade, ele mantinha a paz e educava, assim. É um ensinamento muito forte, né? Uhum. E é realmente, assim, um exemplo, né, de como a gente deveria se portar em relação a tanto racismo e intolerância religiosa, porque nos tempos que a gente vive atualmente, né, é tudo muito a ferro e fogo, né? Se eu acho que a minha fé está certa, por isso eu tenho que desmerecer a sua, e essa postura dele nos ensina muito, né? Exatamente. Ensinar, talvez, através da sensatez, Isso. da cordialidade, né, do diálogo, não da brutalidade que a gente está vendo hoje. Você acha que ele manteria essa postura nos dias atuais, em tempos de tanto racismo religioso no Brasil? Nossa, ele mantinha, né? Eu acho que ele é pioneiro nisso. Quando ele participava de seminários, quando ele falava, em cada seminário, palestra que ele falava sobre isso, né?
como eu falei, né? Eu participei do livro Mulheres de Axé. Minha fala, eu falei, pai, aqui, eu falei que a gente tem que ser radical. Ele, não é sobre ser radical. Uhum. É sobre ter uma flexibilidade. Você precisa ser interlocutora, às vezes, de muitas coisas que as pessoas vão falar erradamente sobre a gente. E você vai ter que ter paciência de se impor, né? Então, eu acho que nesse cenário atual que a gente vive, né, de racismo religioso, várias atrocidades que a gente, como o povo negro, sofre, né, e adoece, ele me ensinou a ter resiliência, né, a ter força. E, principalmente, uma coisa que eles roubam muito da gente é a alegria. Então, meu pai chegava nos ambientes, ele iluminava, né? Ele era festivo. Por quê? Porque é isso. Eu tinha uma frase muito interessante, ele comentou muitos anos sobre o carnaval, né, baiano, principalmente dos blocos afros, né? E aí ele falava assim, a gente tem que ter o compromisso, mas tem que ter um momento de vadiar. Né? É um momento de se divertir, a alegria é importante. Extravasar, né? Extravasar. Então, eu acho que ele ensinaria muito a gente saber que, às vezes, o outro lado está querendo justamente nos adoecer. Justamente fazer esse plano de ação, né? Aquela velha a máxima, né? Falaram que iriam nos matar e a gente combinou de não morrer. Então, é isso. Manter firme, né? Manter alegre. É isso aí, a alegria é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que, enfim, deve lhe causar incômodo ainda, não é fácil a gente falar sobre a passagem de alguém tão próximo e que a gente ama tanto, mas foi em 2020, né? Ele estava com 73 anos, mas assim, ele já vinha passando por algum problema de saúde, só para a gente entender como é que foi. Eu sei que o falecimento foi em casa, ali, com vocês. Eu sei da dureza, né, dessa pergunta, mas assim, eu queria que você só falasse assim, como foi esse momento. Ele estava tranquilo, estava em paz, enfim, como é que foi? Não é fácil realmente recordar, mas eu acho que eu estou aqui para justamente falar sobre algumas questões que as pessoas perguntavam, né? A gente vinha passando por uma pandemia, ele tinha perdido a companheira dele de vida, que era a minha boadrasta maravilhosa, que a gente amava. Ele não conseguiu lidar com isso, né? E o coração parou, né? Eu lembro que na noite anterior eu liguei para ele, pai, eu tô fazendo isso, eu tô cansado. Eu falei, descansa. E eu não entendi que cansado era... Eu falei, eu vou te visitar. Ele, de tarde, amanhã, porque eles tinham os horários, né? Tinham os horários. Então, o que aconteceu? E na semana, ele perdeu Jorge Portugal, na mesma semana. E aí, quando eu soube da notícia, arrepiada, eu falei, gente, bora, liga para ele, bora, a gente Dia dos Pais, vamos reforçar. A gente vai ter que fazer um reforço aí, que ele tá batido. E aí ele começou a ficar triste, né? Esse período, assim, tipo, um mês, pandemia, tudo isso. Pandemia, essa responsabilidade de eu sou uma liderança, como é que eu vou me portar? Pandemia, pá, muitas coisas. Ele ficou cansado. E aí o coração não suportou, né? Que pra gente foi... Até você fala 6 anos, eu fico assim, parece que foi ontem. Quando fala de seu pai, eu falei... Quando eu vou fazer qualquer coisa, hoje mesmo que eu vim, eu falei, nossa, eu vou falar com meu pai. Porque tudo que eu fazia, ele falava. E aí o texto? E ele gosta. Eu falei, vou escrever um texto. Não, é improviso. Tanto que, vamos, improviso. Então, o que eu penso, né, que tem a ver com... Fiquei emocionada de novo. Tem a ver com o que eu falei. A gente tem que se cuidar também. Eu acho que meu pai, ele foi muito, assim, muito... Minha missão, tenho que fazer minha missão. E eu falava isso pra ele, né? Pai, embora eu viajar, vamos fazer outras coisas, né? E ele, não, eu preciso fazer minha tese de pós-doutorado, eu tenho os meus orientandos, E aí eu estava na assessoria dele, era muita demanda que ele tinha, sabe? Tanto que, assim, a casa dele era um escritório. Sim. Como eu falei, 5.000 livros, né? Pesquisa o tempo todo, orientando o tempo todo, nesse papel de que, assim, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que tá falando sobre, sabe? E aí ele teve um probleminha de saúde, foi para o hospital, isso eu vou contar rapidinho, porque é muito interessante. No hospital, ele falou, eu quero sair do hospital. Ninguém gosta do hospital. Bora ver para você sair do hospital, fazer esses exames para ver, né? Aí o médico, ele tá bem, mas ele é idoso, blá, blá, blá. Eu não sou idoso. Enfim, ele é bem gaiato, né? E aí, no dia de sair, eu fui pra casa dele, aí ligou pra minha tia, e aí, o que aconteceu? Eu fiquei... Não, que seu pai agora deu uma coisa aqui que não sabe como ele sair, como é que vai sair. Eu falei, pai, o quê? Tanta gente, ele ficava, Cris, no leito lá dele de hospital,
a enfermeira que chegava, não sei o que, dando conselhos. Ah, meu Deus, já vi. Refez carreiras, transformou. A fisioterapeuta que chegava assim, olha, Jaime, você tem que fazer... Ele, não, meu horário não é agora. Ele mudou o ritmo, você não tem noção. Que ele falou pra cozinheira que ela tinha que ter munguzá sexta-feira. Não, você é da Meu Bahia, Deus. sexta-feira tem que ter peixe, tem que ter munguzá. E ela mudou, então era sexta-feira. Ela fez um peixinho pra ele, cozido, e ele falou assim, minha filha, eu preciso. Eu falei, pai, coma seu peixinho aí. Se despeça das pessoas, troca telefone e saia do hospital, entendeu? Então era esse Jaime Sodré. Muito bom, que história fantástica, né? Demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o memorial. Como é que vocês tiveram a ideia de criar esse memorial, né? Eu sei que você, já desde sempre, né, desde que tudo aconteceu, você alimenta, como você disse, esse perfil no Instagram, a gente sempre vem conversando sobre o Instituto, né, Jaime Sodré, onde você posta as coisas ali de forma online e tal. Tem essa questão do documentário e agora o memorial. Como é que vocês decidiram criar esse memorial e o que é que vai ter lá? Nossa, quando ele faleceu, a gente tinha um acervo incrível de não sei quantas peças, para além dos livros, né, DVDs, enfim. Um acervo muito grande. E uma parte a gente doou para a biblioteca pública, a outra a gente ficou assim, vamos fazer um memorial. Todo mundo cobrava, e é um memorial, tem que ter um memorial. E aí algumas personalidades, né, falaram assim, vamos fazer esse memorial. Eu vou ser justa, né, foi os amigos dele que foram Arani, eu chamo de Tiarani Santana, Silvio Humberto, Zulu, Sueli Melo, os amigos dele. Falaram assim, a gente vai ter que fazer esse memorial. E a Fundação Pedro Calmon abraçou, né, como detentora da memória. Então, a gente ficou uns 4 anos, porque a família se apegou, né, do acervo. Mas vai fazer o quê com esse acervo? Vamos fazer. E aí passa a gestão, né, essa coisa de trocar de gestão. E aí, esse ano, a gente falou, vamos fazer. E como eu falei, o tempo de Jaime Sodré. Né? Foi esse tempo, 4 anos, né, de negociação. Então, a gente decidiu fazer um memorial Jaime Sodré, que conta a história dele, vai contar essa história dele, compositor, historiador, enfim, várias coisas, surpresas que vão ter, mas principalmente para as pessoas, e vai ser uma peça importante, porque eu acredito que seja, a gente não tem muitos memoriais, infelizmente, né? Tem muitos em terreiros, nossos terreiros fazem memoriais, né? No meu, inclusive, tem no Ilha a gente fez de minha avó, e meu avô, mas é isso, tem uma dificuldade, e aí o governo abraçou, então a gente vai ter um memorial Jaime Sodré esse ano. Opa! Eba! Já está tudo encaminhado, por isso que eu já estou falando, assim, né? Está assinado mesmo. E a grande expectativa de ver pronto, obviamente, mas de ver as crianças visitando, as pessoas que não conhecem o trabalho dele, o legado visitando, entendendo que o povo negro tem uma importância forte nessa cidade, no Brasil, no mundo, né? Então, a gente está muito esperançoso já de ver como é que vai ficar. E já tem um lugar físico? Já tem, eu não sei nem sei se eu posso estar dando esses vai. spoilers, mas agora como vai. Você é uma querida, vai ser, se trocar, né? Mas enfim, é na Biblioteca Pública dos Barris, onde está a sede da Fundação Pedro Calmon, né? E é o centro ali, né? E meu pai outra história, são várias, né? Vontade. Ele pegava os livros da biblioteca emprestado, ele falou, olha, eu vou ter que consertar esse, porque as pessoas não tinham cuidado, né? E aí ele falou, vou encapar esses livros. Ele tinha uma relação com biblioteca lá de trás, né? De ir pesquisar em biblioteca, então ele era apaixonado por biblioteca, por livros, enfim. Então, ser na Fundação Pedro Calmon, nos Barris, também trouxe essa questão emotiva pra gente muito grande, né? E aí tá se ajustando, porque tem uma série de exposições lá, enfim, demandas, né? Administrativas, assim. Mas vai ser nesse espaço, já vi o projeto, já tá lindo. Coisa boa, já vi com uma ansiedade, né? Já. Para que saia tudo logo. Mas que bom que a gente vai conseguir manter esse legado, né? Para além da família, mas tornando público, né? Para que as pessoas possam ir lá visitar, conhecer. E a partir da divulgação, os estudantes também vão ter acesso. Então, eu acho que tornar pública a obra de Jaime Sodré também é, de certa forma, manter ele vivo. Né, manter esse conhecimento, essa defesa pela nossa cultura sempre vivas, né? Sim, exatamente. Agora, o que é que você acha que as futuras gerações assim poderão ou deverão aprender com o que Jaime ensinou? Eu acredito que, primeiro,
entender a ancestralidade como algo firme, como algo que nos motiva, Sim. né? Entender também que a educação é importante. A educação, né, do nosso dia a dia. Ele era uma pessoa que chegava nos ambientes e falava bom dia, boa tarde. Tinha um carinho com as pessoas em qualquer momento, sabe? Então, tinha uma visibilidade muito forte, né? A palavra dele tinha força. Ele entendia a espiritualidade como ele é agente da espiritualidade, sabe? Sim. Então, ele estava muito conectado, fazia suas orações, fazia suas devoções, oferendas, enfim. Ele é muito apaixonado pelo que ele fazia. E é isso que ele pode passar, né, para essas gerações. Que a gente precisa ter compromisso com o nosso legado, mas principalmente fazer de uma forma leve, de uma forma que você se sinta bem, sabe? Sabendo dosar isso. Agora, como filha, me veio aqui a dúvida, como foi para você fazer essa seleção do material que iria para o memorial? Porque dentre tanta coisa que você disse que ele tinha aqui em casa, né? Livros, mais de 5.000 livros, e escritos, e pesquisas. Como foi fazer essa seleção do que iria para o memorial? O que é que você revisitou? E assim, tem muita coisa inédita, curiosidades que a gente vai poder encontrar lá? Nossa, né? Demorou 4 anos. Né? Eu, meu irmão e a família, né? Eu represento o Instituto, mas a gente tem nossas mais velhas, nossas matriarcas da família Sodré, né? E a gente teve que passar pelo um crivo, realmente, saber o que iria ficar para a família, o que iria ser colocado, e a gente entendeu, como você bem falou, a importância de ser algo público. Tem umas coisas assim. Ele era colecionador, né? Colecionador de várias coisas, várias obras, enfim, de esculturas. Ele era devoto para além de inquíssimo, do Orixá, ele tinha devoção, porque a família dele tinha uma devoção por santos, católicos, enfim. Aí ele gostava. Arte sacra, Sim. ele gostava muito. Então tem muito material. Tem essa parte também de fotografias, de registro. Ele era uma pessoa que ele tinha um acervo de DVDs, sabe? Coisa antiga. DVD, CD, tudo isso num espaço que ele criou um centro de pesquisa. Sim. Quando a gente foi fazer o memorial, inclusive, a gente falou assim, ele já criou o centro de pesquisa. Os historiadores que estavam registrando, nossa, já está pronto. Ele, olha, já fez. Eu falei, realmente. Então, realmente ele quer esse memorial e a gente vai fazer. Então, é muito importante a gente estar atento a essa questão, né? O que cada coisa que ele fez representou, e a gente quis fazer eu não quero dar spoiler, mas é sensorial, porque ele pensava nisso, né? No estar um artista, né? Um artista. Então vai ter um pouquinho de cada coisinha. Ai, gente, já tô ansiosa e Eu acho que também. você também que tá aí nos acompanhando, nos assistindo, nos vendo também, vai ficar nessa expectativa por esse memorial. E ainda deste ano de 2026, a gente vai poder ter acesso a todo esse material sobre a vida e a obra de Jaime Sodré. Então já anotem na agenda, viu? E se demorar muito, a gente cobra dela, de Jamile. Agora, tem algum sonho que Jaime não conseguiu realizar em vida, que você sabia que era a maior vontade dele, assim, que ficou realmente na vontade? Eu acredito que... interessante que você falar isso, porque quando ele faleceu, como você falou, né? As pessoas falam, não, como? Não, ele estava tão vivo, tão querendo fazer as coisas tão bem. Estava bem, realmente. E ele estava já encaminhando a tese de pós-doutorado dele, que ele demorou muito para fazer a de doutorado, porque ele tinha várias coisas para fazer, né? E eu acredito que ele sentiu não ter concluído essa tese. Ele deixou um livro inacabado. A gente vai lançar. Massa. Aí eu vou falar para você quando tiver. Por favor. Um livro todo pronto, assim, ilustração, ilustração até de uma aluna dele, texto. Então ele estava tudo meio engatilhado. Eu acredito que ele é isso, uma pessoa como ele, cheia de vida, não queria ir tão cedo. Mas essa passagem dele fez uma reflexão da gente do tempo, né? De como a gente investe o nosso tempo. E é isso que a gente quer com o memorial, que isso seja infinito, né? A ancestralidade. Ele é um ancestral, um baculo, um bem lembrado para o nosso povo banto. Então, eu acredito que ele entende... Olha eu aqui.
eu tive que fazer um exercício, né? Aham. De transmutar essa parte da filha, porque se eu entrar nessa parte da filha totalmente, eu vou chorar. Tá? E aí eu tô aqui como a presidente do instituto, então eu acredito que ele, mesmo achando, eu deixei de fazer isso, ele ficou muito confiante no legado que ele passou pra gente. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Sim. Então, tanto pra mim quanto meu irmão, pros netos, ele é apaixonado pelos netos, ele entendeu que, Posso ir tranquilo. eu posso, né? Tá indo aí, minha sementinha tá aqui, então é isso. Vão encaminhar da melhor forma. É. Ai, Jamília, a gente já tá terminando assim essa Ah. conversa. Eu queria só que você deixasse aqui para o nosso público a forma que Jaime gostaria de ser lembrado, mas também a forma que você gostaria que as pessoas entendessem o trabalho de Jaime, né? Claro, fazendo esse convite para o memorial, que daqui a pouquinho vai estar pronto, a gente vai poder visitar, mas eu acho que trazer essa reflexão sobre a importância dele, sobre o papel dele e a forma que ele gostaria de ser lembrado pelo povo da Bahia. Eu acho importante. Super, super importante. Eu agradeço muito ter essa oportunidade de falar, né? Eu acredito que ele iria orientar as pessoas a ter tranquilidade, calma, né? Ele tinha uma frase que ele toda calma, e a gente fica calma. Enfim, então que vocês consigam, que as pessoas consigam se conectar com a ancestralidade, né? E pensar no futuro como algo que a gente está construindo agora. Parece algo muito simplório, mas não é. É muito forte. As pessoas ou estão muito ansiosas ou estão muito deprimidas. Elas estão muito desconectadas com a espiritualidade. E a espiritualidade está dentro da gente, né? Muitas vezes a gente vai num templo, vai num espaço religioso, mas a espiritualidade está com a gente. Então, meu pai tinha muito isso. Ele estava com a espiritualidade dele, em conexão com essa espiritualidade, e cada vez mais entendendo o que eu acho que é isso. A missão que ele veio fazer aqui, né? Que era de informar, de trazer alegria, de trazer paz, né? E principalmente ser um instrumento da espiritualidade. Maravilha. E acho importante também, né, Jamília, a gente trazer assim sempre o nome de Jaime, porque a gente sabe a dificuldade dos intelectuais negros de serem reconhecidos, né, à altura e da forma que mereceriam ser. Acho que Jaime é um grande exemplo disso. A Bahia deve muito a Jaime Sodré, pela cultura, pela nossa história, pela defesa da nossa ancestralidade, enfim, por tudo, por todo o trabalho que ele fez, mas ainda estamos caminhando nessa direção, vamos assim dizer. Acho que o memorial é um grande passo, dado principalmente pela família, né? Mas acho que a gente precisa também tocar nesse ponto de como os intelectuais negros da nossa cidade, da nosso estado, daqui da Bahia, eles precisam ser mais valorizados em vida, né? Exatamente. Eu fico emocionada mais uma vez, né? Porque eu ouvindo você falar, eu acho que meu pai dirigiria muito assim do seu papel, do seu compromisso. E eu agradeço imensamente quando você me convidou. Eu falei, nossa, é um espaço, é um momento de estar falando não só de meu pai, mas de estar falando da nossa cultura. E se a gente parar para pensar, é justamente isso que ele ensinou para a gente. Uhum. Quanto mais a gente estiver nos espaços, ele defendeu a tese, né? De doutorado era da diabolização à divinização. Ou seja, a imprensa, que era uma imprensa que falava do negro de forma diabólica e começou a entender. E o que a gente tem disso? Os nossos parceiros, nossos companheiros, uma irmã que faz comunicação belíssimamente. Então, a gente aproveita esses espaços para poder estar orientando as pessoas do que é o candomblé, do que é a cultura negra. Então, ele soube aproveitar isso também, né? Mas eu concordo com você que realmente a gente precisa muito estar falando. Para mim, estar aqui falando sobre Jaime Sodré é poder ter oportunidade de estar falando sobre a nossa cultura, de estar revisitando momentos saudosos. Eu agradeço muito a você isso, do seu compromisso, né? Do compromisso que a gente tem, da comunicação. A fala é muito importante, até porque a nossa cultura é da oralidade. Isso. Então, a gente está no nosso lugar de fala para estar contando a nossa história. Isso é muito importante. Perfeito. E eu agradeço sua presença aqui. Foi ótima essa conversa. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre Jaime, sobre essa relação. E vamos nos encontrar em outros momentos, em outros programas, inclusive, para a gente
mergulhar mais a fundo nessa história e quando também do lançamento do memorial, tá bom? Tá bom. Até uma próxima oportunidade. Felicida. Por hoje é só, minha gente. Acabou-se que era doce. Por hoje é só. Fiquem com a nossa programação aqui da TV Câmara Salvador. Volto na próxima semana com mais um Azeviche, especialmente para você. Não esqueça, quer assistir novamente algum outro conteúdo, algum outro programa? Vai lá no nosso canal do YouTube, aponta a câmera do celular para o QR Code que aparece no canto da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.